Bom dia, aula de história. Pegue seu caderno de história, que a gente vai fazer as anotações de história, viu? Então, a gente vai falar sobre revisar sobre as 13 colônias. Deixa eu ver quem chegou aqui. Natália, Letícia. Certo? E aí, ó, pegue seu caderno de história que vocês vão pegar e fazer umas anotações. Então, o tema da aula é o iluminismo e a independência das 13 colônias, Então, vocês vão pegar, copiar esse título aí, ó, certo? Copie esse título aí rapidinho e a gente vai fazer outras observações. Copie também essa parte aqui sobre o iluminismo, certo? Aqui, ó, tem razão. No caderno de história, vocês escrevem aí. Ok? O iluminismo e a independência das colônias da América do Norte. Vocês vão copiar aí. O iluminismo foi um movimento intelectual surgido e difundido na Europa, principalmente no século XVIII. Seus defensores propunham iluminar a sociedade por meio da razão. Miquel, e quem é o outro? É Rafael, né? Rafael tá aí, né? Rafael, Miquel. Os dois responderam no chat. Certo. Aí vocês printem aí e bota lá no grupo, viu? Vamos fazer o seguinte. Miquel fica responsável pela chamada, pela frequência e Rafael pelos prints. Então você tira o print aí, Rafael, e joga lá no grupo do Google, do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, para quem quem não chegou, quem não copiar, vai copiar lá. Quando você tirar o print, já pode lançar lá no grupo, viu? Você tá pelo celular ou pelo computador? Pronto, aí você tira aí o print da tela e lança lá no grupo do WhatsApp. Pode lançar, viu? E seu Miquel é responsável pela chamada. E Lucas, quando o Miquel faltar ou o Lucas faltar, os dois vão ficar responsáveis pela chamada. Pode postar lá, viu, Rafael? Lá no grupo do WhatsApp. Eu tô com ele aberto aqui. Ok. Aí nós vamos estudar sobre o esclarecimento, né? A ilustração. Esse século é chamado século das luzes, né? E os anteriores é chamado século das trevas. Aí agora a gente vai estudar sobre o iluminismo, né? Que ele vai fazer uma revolução muito grande no pensamento das sociedades. Então, eu vou botar aqui umas partes, vocês vão escrever depois, certo? Então, ó, duas grandes obras foram escritas pelos iluministas, que foi a enciclopédia. Foi o filósofo e escritor Denis Diderot e o matemática D'Alembert, certo? Eles escreveram essa enciclopédia, que é muito importante, certo? Ela reunia verbetes científicos, técnicos, históricos, literários e musicais. Ela foi proibida pela Igreja Católica por ter um tom crítico e inovador, mas ela já tinha, isso aqui eu não vou botar não, só vai ter até musicais, certo?
Os iluministas foram profundamente influenciados pelo experimentalismo e o racionalismo mecanicista, doutrinas científicas divulgadas no século XVII. René Descartes e Isaac Newton são dois cientistas da época, e um é cientista e o outro é experimentalista, certo? E aí você pode tirar o print e lançar lá no Google, no grupo do WhatsApp. Vocês vão escrever todas essas partes e postar no Google Sala de Aula, viu? Isso aqui a gente já fez, já teve prova sobre isso, eu estou fazendo a revisão, que amanhã vai ter outra aula de história e a gente vai avançar. Ok? Já tirou o print? Já tirou o print? Deixa eu olhar aqui se já postou. Já, né? Aí você posta lá, viu? Então essa é uma reunião, né, das pessoas para falar sobre a ciência, sobre o que havia sido descoberto. Então, olha, René Descartes, ele é importante, ele é um filósofo, matemático francês, autor do livro Discurso do Método, defendia a tese que a dúvida é o primeiro passo para o processo de construção do conhecimento, certo? Ele vai inaugurar o empirismo, que é uma filosofia que não admitia milagres, certo? Pois era fundada no entendimento racional e verificação experimental. Então, não admitia milagres até aqui. O inglês Isaac Newton. Professor, é no mesmo link? Que link? Você saiu antes do tempo. Eu já disse lá, no 6º ano é aula do Google Sala de Aula, os exercícios. Fazer todos. Tchau. Aí, ó, o inglês Isaac Newton, considerado fundador da física mecânica clássica. Será que é o mesmo link? Ai, meu Deus. É o mesmo link? Não. Deixa eu ver aqui. Professor! Deixa eu falar com ela. Ô, teacher! Minha gente, é atividade do Google Sala de Aula. Veja o grupo lá. Veja o grupo do WhatsApp. Vocês saíram antes do tempo, viu? Vocês saíram antes do tempo. Vocês saíram antes do tempo de eu explicar. Eu não tinha mandado terminar a aula, não. Aí, continuando aqui, nós temos a ciência e a fé, que René Descartes ele diz que não tinha parte para milagres, tudo era pela ciência, era tudo pelo racional. O inglês Isaac Newton foi considerado o fundador da física mecânica clássica. Ele identificou o princípio da gravidade universal, então que o universo é governado por leis físicas e não por leis divinas. Mas ele não negava a existência de Deus, certo? Ele não negava a existência de Deus, mas que a ciência era que deveria dar explicações lógicas sobre a criação divina. Então, eu falei também sobre a Revolução Francesa, que fez com que a burguesia tomasse o poder. O lema da Revolução Francesa, eu vou botar aqui, certo? O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Esse era o lema da Revolução Francesa. Então, tira o print aí, já lança lá no grupo lá do WhatsApp, Rafael. Pronto. Aí das ideias à ação. Então, com a Revolução Francesa, então as pessoas elas pegavam, diziam que todo mundo nasceu livre e iguais perante a lei. E numa sociedade que era desigual, não existia essa história de igualdade, a sociedade era desigual porque tinha as classes sociais, e essas classes sociais,
uma parte era pobre e outra parte era rica, né? E aí veio a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa tinha o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Ou liberdade, igualdade e fraternidade. Então nós temos aqui que a Revolução Francesa, ela levou a tomada do poder pela burguesia. E na América, ele começou a ter inspiração das lutas por independência, que puseram fim do domínio colonial, certo? E aí nós vamos conhecer agora sobre o despotismo esclarecido, certo? Despotismo esclarecido. Esse despotismo esclarecido, a gente vai ver já tirou o print? Pronto, então eu vou passando, viu? Aqui eu vou passando. Aí o despotismo esclarecido era que as pessoas deveriam ter tudo igual, sem autoritarismo. Aí eles falavam, sabiam, mas não faziam, né? Então é chamado despotismo esclarecido. Então a política e a economia foi influenciada pelos iluministas. John Locke, ele era americano e ele inglês, certo? Ele vai ser influenciado pelos iluministas. Barão de Montesquieu, certo? Ele era francês e ele vai pegar e também ser influenciado pelo iluminismo, ok? Aí tem Voltaire, que ele era dramaturgo, ele era historiador, escritor, certo? Lá da França, e ele vai também estar com a ideia a ideia iluminista, certo? E Jean-Jacques Rousseau. Aí Rousseau era filósofo, né? Ele fez críticas à reforma. Na economia, os iluministas se opuseram ao mercantilismo por meio das teorias econômicas, a fisiocracia e o liberalismo. Eles diziam, né, os fisiocratas diziam que a terra era a única fonte de riqueza e a agricultura a única atividade verdadeiramente produtiva. E o comércio e a indústria eram empreendimentos secundários, meramente transformadores, certo? Já o liberalismo foi formulado por Adam Smith. Ele era um escocês e diz que a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho, exercido por indivíduos livres. Então, essa é a influência do iluminismo. Eles diziam que laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Então era a história deles, né? E essa é a base da influência do iluminismo nesse período. Rafael, já posso colocar lá na outra página? Você já tirou o print? Eu quero todo esses prints, eu quero copiado no seu caderninho de história e postar a foto lá no Google Sala de Aula. Rafael, eu estou em outra tela. Oi? Pronto, é porque eu estou em outra tela, não estou vendo vocês falando no chat não, viu? Aí vamos aqui para outra tela aqui. O despotismo esclarecido. Como eu disse a vocês, isso é muito importante, esse assunto. O despotismo esclarecido, todo mundo foi influenciado pelos iluministas. Aí os monarcas, né, alguns deles buscavam administrar seus reinos de forma racional, eliminando alguns privilégios e cobrando impostos de todas as camadas sociais. E eles incentivavam a educação, certo? Que o homem deveria estar educado, estar na escola.
a produção artística, a praticarem reformas na justiça, estimularam a atividade manufatureira e em alguns estados, nações, aboliram a escravidão. Mas eles continuaram, né? Aí aqui é o chamado despotismo esclarecido. Ainda continuavam de forma autoritária, né? Contrárias à divisão do poder. Então isso é chamado de despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido. Eu tenho sempre dificuldade de pronunciar essa palavra. Cosmético também, mas aí eu já estou treinando. Cosmético. Cosmético. É cosmético, né? Coméstico não, é cosmético. Eu fico toda vez eu confundo. Aí despotismo esclarecido. Aí lá em Portugal, o Marquês de Pombal, ele fez isso, né? Ele foi um exemplo de despotismo esclarecido. Ele diminuiu a dependência de Portugal da Inglaterra. Ele reativou a produção de manufaturas, dificultou importações e modernizou o ensino. Criou várias companhias de comércio, concedendo um monopólio de venda e compra de produtos no reino e suas colônias. E aí, para diminuir a influência do clero, da igreja, nos assuntos do Estado, ele expulsou os jesuítas dos domínios de Portugal, certo? Inclusive aqui no Brasil também. Por quê? Porque eles queriam que as pessoas estudassem, as pessoas fossem para a escola. Não tinha escola para todo mundo e os únicos que sabiam ler e escrever eram os padres, né? A maioria só sabia ler e escrever, a maioria era o padre, era padre. Aí pessoas assim pobres não sabiam ler nem escrever e só o povo da nobreza, o povo da nobreza que sabia ler e escrever, né? Porque estudava em escolas e universidades lá bem importantes, as poucas universidades que tinham na época, certo? Então tem muita gente que vai ser despotismo esclarecido. Ele não quer dividir o poder, ele faz um monte de reforma, mas não quer dividir o poder, né? O que é dividir o poder, professor? É dividir o poder com o povo, dando assim, todo mundo ser igual. Então, juiz tem que ser igual, policial tem que ser igual, todo mundo tem que ser igual. Eita. Aí tem... Francisca, vou mandar o link, desculpa, esqueci, viu? Tá bom, tchau. Aí eu peguei não, né? O despotismo esclarecido é isso, é todo mundo ser igual, não tem o policial ganha mais que o médico, ganha menos que o médico ganha mais que o policial, certo? Todo mundo ganhando igual, todo mundo tendo os mesmos direitos, né? Direito à educação, à saúde, certo? Direito a tudo. E então o Marquês de Pombal fez essa transformação, né? Tanto que ele fez uma transformação no próprio... Ele fez a transformação no próprio... na própria estrutura da cidade de Portugal. Eu vou mandar o link de português, a professora já está entrando na sala. Não é esse link não, é outro. Aí nós temos as influências do iluminismo sobre as 13 colônias. Vocês sabem muito bem que o iluminismo vai ter essa influência na economia, vai ter influência em todos os aspectos, todas as áreas da sociedade. E aí nós temos as 13 colônias, né? Aquelas 13 colônias dos Estados Unidos, que hoje são Estados Unidos, mas antes era a colônia que nós temos que nós tínhamos como escravas da Inglaterra, né? Então as 13 colônias. Então o domínio inglês sobre as 13 colônias teve momentos, né? Teve modelos de exploração e de ocupação do território, viu? Então as colônias do sul elas eram latifundiárias
E as colônias do norte, elas usavam mão escrava africana e plantavam produtos tropicais, como algodão, tabaco, e eram exportados para a Inglaterra. Certo? E já nas colônias do norte, predominavam as pequenas e médias propriedades, certo? Eles usavam a mão de obra livre. Os colonos desenvolveram a policultura, a pecuária, a pesca, comércio de peles e manufatura. Essas atividades eram para o consumo das colônias. Então isso era o comércio colonial, certo? Aí eles criaram até uma indústria naval, produzindo embarcações usadas no comércio colonial, viu? Então nós temos tudo isso aí, toda essa parte aí para vocês copiarem sobre as 13 colônias, que é importante, viu? Aí só me dê um minutinho para passar aqui o link da professora. Então tudo isso faz parte das 13 colônias que vão pegar e vão pegar e fazer com as ideias iluministas, só um minutinho, com as ideias iluministas de vir mais o restante, tá certo? Então até a próxima aula, tchau. Pode sair.